Olá pessoal, vamos retomar a nossa jornada aqui de aprendizado de programação. Vamos ver agora três coisas. Primeiro, aprender como ler valores do teclado, ter o nosso primeiro contato com um novo conceito, que é a passagem de parâmetro por referência, e vamos recapitular a definição e chamada de função. No vídeo anterior, a gente fez um desafio que era desenvolver um programa que calcula a média de 3 números, né? E a gente chegou até o seguinte ponto, que é o que está aí na tela. Tá? Basicamente, eu declaro 3 variáveis, x, y, z, para guardar os valores que vão ser digitados pelo usuário. Eu usei mais uma variável chamada média para guardar o resultado da operação matemática da linha 10, e na linha 12 eu estou exibindo esse resultado na tela. O que é que está faltando? Está faltando ler os valores do teclado, to do 1, e o to do 2, que é guardar os valores lidos. Para isso, nós vamos utilizar o scanf. O scanf é parecido com o printf, só que em vez de escrever na tela, que é uma operação de saída, ele ler do teclado, que é uma operação de entrada. Ele permite a gente ler valor, e associar esse valor a uma variável, uma ou mais variáveis. E essa entrada é dito entrada padrão. Só que a entrada padrão normalmente é o teclado, ok? Então tá aí a sintaxe, muito parecida, e aqui o meu exemplo, scanf para ler um inteiro. Então observe que a expressão de controle, eu estou colocando entre aspas %d, que a gente já conhece, usou no printf, significa que eu vou ler um número inteiro, e na parte dos parâmetros eu estou passando a variável n, com o detalhe que existe um símbolo anterior, que é o i comercial. Esse i comercial significa o seguinte, ele está dizendo, passe para o scanf a referência para a variável n. Ou seja, o scanf vai ter a referência para a variável n e consequência disso é que o scanf vai poder armazenar conteúdo, ou seja, armazenar valor na variável n. É como se você desse uma procuração, uma permissão para o scanf escrever na sua variável, que é a variável que você declarou, tá? Então, %d, o valor a ser lido é um inteiro, e comercial n significa escreva o valor lido na variável que eu chamei de n. Tá? Na linguagem de programação C, a referência de uma variável é chamada de ponteiro. Tá? E é importante, extremamente importante, você saber fazer essa diferença. Passagem de parâmetro por valor, de passagem de parâmetro por referência. A gente vai reforçar esse conceito nos próximos vídeos, e durante toda a nossa jornada, sempre que puder, a gente vai tentar reforçar esse conceito para que você tenha isso sem qualquer dúvida. Lembre-se, quando eu coloco o nome da variável, eu acesso o valor que está armazenado dentro daquela variável. Quando eu coloco o i comercial, né, e o nome da variável, eu estou acessando o ponteiro para aquela variável, ou seja, eu estou acessando a referência para aquela variável. Então, em C, o ponteiro para um tipo, né, também é um tipo. Ficou confuso, não entendi nada do que você falou. Então, vamos dar um exemplo. O ponteiro para um inteiro é um tipo int asterisco, certo? Então, esse asterisco é o caractere especial que vai determinar que é um ponteiro de inteiro. Tá? Com o tempo, a gente vai reforçando isso e vai sendo mais fácil assimilar. Então, resolvendo tudo, né, o nosso problema, eu tenho a linha 7 com o meu scanf, eu lendo 3 variáveis inteiras ao mesmo tempo, porque o scanf ele é versátil. Tudo certo? Meu programa está resolvido. Consigo já fazer todas as etapas que eu tinha planejado. Só que, eu não sei se vocês se recordam, eu tinha especificado que no
to do 3, nós faríamos a operação matemática utilizando função. Então está aí, entre a linha 3 e 6, a definição da função, muito simples. É uma função que retorna um inteiro. O nome dessa função chama-se média underline de underline 3, recebe como parâmetro 3 inteiros, N1, N2, N3, e retorna a média calculada desses números, né? Então tá aí, utilizando a função. Para usar essa função, eu modifico o que está aí na linha 14, onde eu tinha a expressão matemática, eu agora tenho a chamada da função, passando como parâmetro x, y, z. Né? Observe que x, y, z não coincide com os nomes dos parâmetros que eu defini na linha 3, N1, N2, N3. Eu coloquei isso para ilustrar para vocês que não há uma dependência do nome do parâmetro com o nome da variável, que às vezes quem está iniciando, quem está começando a programar, acha que tem essa vinculação e não tem vinculação. Tudo bem? Então, resolvemos, tudo pronto. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Colocar tudo junto e colocar para executar. Só que isso é coisa para um próximo vídeo. Até já!